E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Acabou agora, alguns instantes atrás, Palmeiras 0, São Paulo 0, um empate com sabor de vitória daquelas mais saborosas que você já possa ter presenciado, experimentado, né, gente? Um roteiro daqueles digno do São Paulino, né? Do sofrimento, de tudo contra, do VAR, da arbitragem, torcida, tudo indo contra o São Paulo, mas no final das contas a gente consegue um empate com sabor de goleada. Essa é a realidade. A gente vai falar muito desse jogo, um jogo que mostra que, claro, aquele vexame em Córdoba vai ser muito difícil de ser esquecido pelo torcedor, né? De fato uma mancha que fica de forma muito dolorosa para o torcedor. Mas uma coisa, e aí é uma surpresa, porque eu fiz um vídeo ontem aqui no canal imaginando que o São Paulo seria goleado, né? Imaginando que o São Paulo tomaria de 4, 5 para cima, né? Daqueles jogos como o São Paulo fazia antes de ter o término do tabu ali, da quebra do tabu. O São Paulo perdia de 3-0, 4-1 e tudo mais. E o que a gente viu, gente, não foi nada disso. Foi um time aguerrido em campo, um time valente, um time lutador e que deu orgulho para o torcedor. Repito, não vai eliminar o vexame, né? Aquele jogo tenebroso que a equipe fez na final da Sul-Americana, não vai deixar de ter aquela imagem de um time amarelão na hora decisiva. Isso não vai ser tão fácil retirado, né, do torcedor, mas o time respondeu, o time de certa forma mostrou vergonha na cara, né? Mostrou sangue, mostrou garra, mostrou raça, gente. Essa é a realidade. O São Paulo foi atrapalhado por tudo e por todos, durante todo o jogo. É bem verdade que talvez a penalidade ali a penalidade não, desculpa, a expulsão do Beraldo, eu acredito que possa ter acontecido mesmo. Agora, todos os outros lances, para mim, foi beirando assim algo completamente fora do normal, que só acontece com o São Paulo Futebol Clube, que não tem bastidor, que não tem poderio nesse momento de bastidor, que não tem a politicagem que acontece no futebol e que é sempre prejudicado, seja em casa ou seja fora de casa. Bom, antes da gente falar sobre a escalação e analisar o jogo em si, quero muito pedir o teu like, deixa o teu joinha aqui que é super importante. Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que a gente soltar aqui. Bom, gente, Rogério Ceni, no meu modo de entender, fez uma escalação perfeita para esse momento do São Paulo. O São Paulo vinha com muitos desfalques. Não tinha Diego Costa machucado, não tinha Léo suspenso, não tinha Rafinha suspenso, não tinha Alisson machucado. Ou seja, o São Paulo vinha com muitas perdas, né? E o Rogério Ceni teve que quebrar a cabeça minimamente ali para conseguir montar um time competitivo, um time que, de certa forma, não sucumbisse de forma rápida diante do virtual campeão brasileiro, que é o Palmeiras. E o Rogério Ceni acertou na escalação, no meu modo de entender. Ele vai com 3 zagueiros, que é o esquema que o São Paulo vai mais sólido, que é o esquema que você libera os alas, que é o esquema que o São Paulo parte para o contra-ataque de forma mais veloz, é o esquema que eu acho que esse São Paulo deveria jogar sempre, né? E ele acertadamente coloca os 3 zagueiros. Então ele coloca Felipe Alves, que o melhor jogo disparado do Felipe Alves, desde que ele vestiu a camisa do São Paulo, ele pegou tudo, não foi à toa que ele foi considerado o melhor jogador da partida, além de defender pênalti, fez inúmeras defesas importantes, difíceis. Olha, se o Felipe Alves jogasse em todo jogo, é que assim, né? Se ele jogar assim todo jogo, ele é goleiro de um time da Europa, não vai ser goleiro aqui do futebol brasileiro. Mas uma tarde mágica do Felipe Alves, e muito do que o São Paulo conseguiu hoje vai na conta do Felipe Alves, óbvio, porque ele fez o São Paulo
conseguir um ponto com sabor de vitória hoje lá no Allianz Parque. Então, Felipe Alves, parabéns, nota 10 para você já de cara. Aí ele colocou Igor Vinícius na ala direita, Ferrarese, Miranda e Luizão, que jogou uma barbaridade. É uma pena se a gente perder esse zagueiro, gente. O Luizão mostra ser um cara que vai crescer, que tem potencial, é um cara que tem, ele tem a fibra, né, do jogador zagueiro que a gente precisa, e é um cara que, olha, o São Paulo deveria fazer todos os esforços para permanecer com o Luizão, que é um cara diferente, é um cara da base, é um cara que conhece o clube, é um cara que pode dar muitas alegrias ao torcedor. Tomara que ele fique, que ele não seja negociado, que ele consiga aí costurar um novo contrato com o São Paulo, porque esse cara pode dar o que falar com a camisa do São Paulo. Adorei o jogo do Luizão. Na esquerda, Reinaldo de sempre, né, gente? E aí no meio, Pablo Maia, Nestor, Patrick, na frente Luciano e Calleri. Esse foi o São Paulo que nos primeiros 45 minutos, até a expulsão, né, do Ferrarese ali, o São Paulo, de certa forma, gente, o jogo estava muito controlado, o São Paulo estava tranquilo na partida. Taticamente, o São Paulo vinha fazendo um jogo perfeito. O Rogério Ceni acertou demais na estratégia. São Paulo partia para os contra-ataques, estocou umas 2, 3 vezes, teve chance de abrir o placar. O São Paulo, se alguém merecia fazer gol na primeira etapa, era o São Paulo. O São Paulo foi muito mais perigoso do que o Palmeiras nos 45 minutos iniciais. Aí, numa cagada que eu não consigo entender, o Ferrarese vinha jogando bem, vinha sólido, vinha conseguindo fazer desarmes importantes. Ele dá uma cotovelada ali, que assim, gente, vamos lá. Primeiro que ele não faz a alavanca da cotovelada. Ele faz assim, e aí pega o cotovelo na cara do Danilo, que faz uma cena. Esse Danilo também é um jogador daqueles que eu não suporto ver. Não só como jogador, para mim ele é um ser humano desprezível, esse cara. Folgado, arrogante, prepotente, se acha mais do que todos. Aliás, ele, Gabriel Menino, esses caras... Olha, tem que ter muito cuidado para falar aqui, porque... enfim, vamos lá, vamos seguir. Ele faz o movimento, e aí, gente, assim, é passível de vermelho? Até pode ser, mas muitos juízes, árbitros ali, para não comprometer, porque era um lance de ataque do São Paulo, ou seja, qual é o intuito ali do Ferrarese desobstruir, fazer alguma falta, enfim, não tem sentido. Eu acho que foi muito ali, o juiz foi muito ao pé da letra, digamos assim, naquele lance, acabou expulsando, e aí você fala, cara, agora ferrou, né? Agora ferrou, com 1 a menos, Palmeiras tem 45 minutos, o time vai vir para cima, o São Paulo já desfalcado. Você fala, bom, aí o Rogério mexe de novo muito bem. Ele tira o Luciano, que não vinha fazendo um jogo bom, Luciano pilhado, errando passe, não conseguindo ajudar na marcação. Não gostei do futebol do Luciano hoje. Ele tira o Luciano, bota o Galopro, reforça o meio campo, porque ele não poderia voltar para uma linha de 3, porque só tinha o Beraldo. E olha como foi importante ele não voltar com a linha de 3, né? Porque só tinha o Beraldo, e aí logo na sequência o Miranda sente, infelizmente, e aí você fala, cara, sem Ferrarese, sem Miranda agora, vai entrar Beraldo e Luizão, uma linha de 4 com Beraldo e Luizão contra o Palmeiras, o atual campeão em casa. Bom, acabou, o São Paulo vai ser goleado. E você vê o time encaixar de novo. O time encaixa de novo. São Paulo com 1 a menos até então, o time encaixado. E o Palmeiras, assim, uma ou outra chance ali com bola aérea, que é o forte desse time do Palmeiras. O São Paulo conseguiu tirar todas as bolas mais perigosas. E o São Paulo ainda estava firme no jogo, né? Não vinha sofrendo tanta pressão. A partir da expulsão do Beraldo, aí começa a complicar tudo, né? Porque aí o Rogério Ceni foi obrigado a puxar o Pablo Maia para fazer dupla com o Luizão. Olha isso, gente. O São Paulo não tinha mais nenhum zagueiro de ofício no banco. Ele puxa o Pablo Maia para fazer a dupla de zaga com o Luizão. São Paulo, aí ele coloca o Wellington e Igor Gomes, ou seja, o São Paulo terminou o jogo com Luizão, com Pablo Maia, já tava o Beraldo, né? O Wellington
Igor Gomes, já estava o Nestor, saiu o Nestor depois, ou seja, mais da metade de jogadores da base do São Paulo em campo, e o Palmeiras com mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras com o São Paulo jogando completamente desfalcado, o Palmeiras com 2 expulsos a menos, o Palmeiras com um pênalti que, para mim, aquele pênalti é pênalti de Varmeiras, essa é a realidade, é pênalti de Varmeiras, aquele pênalti não era para ser marcado, o Caleri claramente não tem, óbvio, a intenção de pegar na bola, ele pula com a mão mais acima, a bola resvala na mão dele, nos dedos dele, na verdade, ele até abaixa para tentar fazer com que a bola não fosse de fato, pegasse firme na mão. Só que aí você vai ver no VAR, o VAR é câmera lenta, né, gente? No VAR parece que ele tá indo de encontro na bola. E não foi isso o lance. Quando aparece o lance em tempo normal, real, ao vivo, ele tá indo, a bola resvala, ele tá baixando a mão já. Ou seja, não era para ter marcado. E aí, o Palmeiras com um pênalti a favor, o Gustavo Scarpa vai bater e o Felipe Alves faz uma defesaça. Uma defesaça, uma grande defesa de Felipe Alves. Pega e cala o Allianz Parque. O chiqueiro fica calado. Essa é a realidade. A gente calou a boca de mais de 40 mil torcedores do Palmeiras que estavam lá, inclusive achando que iam golear o São Paulo. Porque essa era a realidade deles. Essa era a vontade deles. Eles achavam que iriam golear e amassar o São Paulo. E não foi o que aconteceu. Porque esses jogadores do São Paulo, hoje pelo menos hoje, demonstraram valentia, demonstraram raça, demonstraram garra, fibra, demonstraram sangue nas veias e deixaram, pelo menos hoje, o torcedor do São Paulo um pouco mais orgulhoso. A vitória não veio, só que o empate foi com sabor de vitória. Porque apesar de tudo isso, apesar de pênalti perdido, apesar de 2 zagueiros da base, apesar de ter perdido outro zagueiro da base e ter colocado um volante para a zaga, apesar de 11 minutos de acréscimo, 11 minutos de acréscimo, Palmeiras não consegue fazer um mísero gol no São Paulo. A realidade é uma só, gente. O São Paulo é a pedra no sapato do Palmeiras. Essa é a realidade. Isso não é de hoje, isso é histórico. O Palmeiras é freguês do São Paulo. Isso vocês têm que concordar e ponto final. Não tem o que discutir disso. O Palmeiras é um grande freguês do São Paulo. É bem verdade que sapecou uma goleada na final do Paulista de 4-0, nos eliminou no ano passado da Libertadores, mas o São Paulo que está numa eterna reconstrução, gente. São Paulo conseguiu ser campeão em cima do Palmeiras no ano passado, campeão paulista. São Paulo eliminou o Palmeiras estrelado de Abel Ferreira da Copa do Brasil esse ano. E lá na casa deles, com